Querido Deus, que está teu filho. Deus usa ele com poder, autoridades vinda do Senhor, para que o nosso espírito esteja alinhado com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Usa ele com a tua palavra, sabedoria de entendimento. E eu fico apreensivo que Deus está me incomodando há 3 semanas. E todo dia Deus cutuca a minha vida. Sabia disso, Mário? Pois é. Mas antes, precisa passar por você. Eu não sei o que é, mas é algo que Deus já me falou que eu tenho que dizer. Para algumas pessoas será ridículo, será absurdo, mas é a palavra de Deus. E eu tenho certeza que isso que você vai dizer hoje vai tocar profundamente no coração de muitas pessoas. Amém? Amém. 1h é pouco. A paz, irmãos. Irmãos, eu estou me tremendo todo. Meu Deus. Glória a Deus. É mesmo. Irmãos, não é brincadeira. Estou me tremendo todo arrepiado de estar aqui em cima. Meu Deus do céu. Irmãos, como é bom estar na casa do Senhor. E realmente, hoje eu me alegrei muito quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Como é bom estar aqui. Como é bom. Irmãos, fecha os teus olhos. Pense agora, eleva o teu pensamento na tua casa. Antes da gente trazer essa palavra, eleva o teu pensamento, começa a falar com o Senhor, declarar a bênção, a vitória, a cura e também a proteção sobre o teu lar, sobre os teus queridos. Em nome de Jesus. Pai, nós declaramos sobre as nossas casas, nós declaramos sobre os nossos queridos, nossos parentes, nossos familiares, nossos filhos, a nossa família, que esteja segundo o teu coração, protegido pelas tuas mãos. Envia, Senhor, a tua provisão. Cura, envia a tua cura. Envia, Senhor, a tua palavra. Protege de todo mal, de toda retaliação, de tudo aquilo que não provém do Senhor não possa chegar perto dos nossos lares, agora e nem nunca, porque nós estamos diante do Senhor. Que em nome de Jesus, todo mal, que em nome de Jesus, tudo aquilo que não provém do Senhor nem chegue perto das nossas famílias. E que possa cada vez mais o nosso lar, como nós cremos, servir ao Senhor. Em nome de Jesus nós declaramos. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos meditar um pouquinho sobre uma história, não só sobre uma passagem ou sobre um versículo. Nós vamos meditar um pouquinho sobre a história de Daniel. Deus tem me dado essa semana muito falado sobre Daniel. Essa semana eu tenho conseguido ver e entender alguns detalhes que Daniel viveu, algumas coisas acontecendo na minha vida, inclusive. E conversando com a pastora falou, ou a maior intercessora da minha vida, ela fica: quando você vem? Quando você prega? Quando você vem? Eu falei: pastora, está na mão de Deus. Quando? E aí eu falei, quinta-feira minha esposa trouxe a palavra, e eu falei: pai, está na tua mão. Foi eu chegar aqui, foi uma das primeiras coisas que a pastora me falou. Ei, pastora, quando quiser. E Deus estava me falando já de Daniel. E na quinta-feira eu falei: pastora, se quiser, domingo eu tô aqui. Então, eu não esperava que na sexta-feira eu fosse passar meu dia mal. Eu não esperava que na sexta-feira eu fosse passar meu dia de humilhação, aquele dia que você acorda e fala, a hora que o dia termina, fala: Deus, só obrigado pelo dia ter terminado.
Aquele dia de humilhação mesmo, de você olhar e falar, não, pai, eu não precisava disso. E aí eu fui entendendo as coisas. Porque no sábado pela manhã, eu estava no carro com a Lê e com a pequena grande Esther. Amém, filha. Pequena grande Esther. E Deus falou claramente no meu coração. Ele falou, olha só, se você tivesse desistido, Verdade. você não teria esse sorriso. Se você tivesse desistido, você não teria a oportunidade de conhecer essa criança que tem mudado a tua vida todos os dias. Se você tivesse desistido, você não teria a tua bênção aqui na terra. Eu comentei nada, falei até agora. Ela está sabendo disso agora. E eu quieto, continuei dirigindo, lágrima caiu, dei aquela enxugadinha, aproveitando que estava atrás, né? Então não viu nada, só aumentei o louvor. E aí foi. E aí veio muito mais forte Daniel. Daniel, nós vamos falar principalmente do Daniel na cova dos leões, mas como que chegou até lá? Daniel é levado cativo. Irmão, se você não parou para ler o livro de Daniel, leia o livro de Daniel. É maravilhoso. É uma leitura clara, simples e maravilhosa. No primeiro capítulo, Daniel é levado cativo, ele e os amigos, e ele é levado, é uma pessoa que tem sabedoria, que tem algo de Deus dentro dele, ele e os amigos, e simplesmente ele é colocado ali para ser doutrinado, para tirar Deus de dentro dele. Ele rejeita tudo, ele rejeita os manjares, ele faz, ali vem o jejum de Daniel, nada mais é do que ele rejeitando os manjares, o melhor do mundo. Ele fala, não preciso disso. E Daniel continua se prostrando diante de Deus. Aleluia. Daniel, eu acredito que ele sentia que ele tinha algo, que Deus tinha algo importante com ele, mas ele não imaginava quem ele seria, o que Deus faria com ele. E ele permaneceu. Aí vem simplesmente um decreto de morte, que quem não revelasse o sonho do rei estava morto, todos os sábios. Ele pega e fala, morrer não está nos meus planos, nem no de Deus. Então, vem cá, rei, me dá mais um dia, dá mais um tempinho, eu vou te falar tudo sobre esse sonho. Ele não sabia o que era o sonho, ele não sabia nada, simplesmente ele voltou, dobrou o joelho e falou, Deus, Aleluia. de novo, Senhor, o que o Senhor quer? É o meu momento ou não? Deus deu toda a revelação e ali Deus foi prosperando, Deus foi fazendo Daniel prosperar onde ele estava. Então Daniel tinha com ele a promessa. Só que a hora que ele tem um decreto de morte sobre ele, a única coisa que ele fez, ele foi orar. Então Daniel, mesmo cativo, mesmo longe do seu lar, mesmo longe de qualquer lugar, o que ele fazia? Ele era dependente. Daniel entendeu que ele, não importa onde ele estava, ele nunca estaria sozinho. Ele sempre estava com Deus. Sempre Deus estava com ele. Deus dá a revelação. Deus se mostra. Deus faz. Só que em todo momento, o interessante é que em nenhum momento Daniel pega a glória para ele. Então ele recebe tudo do reino, ele recebe as maiores honras e ele não pega essa honra para ele. Que seja glorificado Deus, que seja feito por Deus, que o Senhor revelou. Em nenhum momento ele chegou e falou, olha, eu, Daniel, o que acontece é isso e isso. Falou, não, o meu Deus que vive, sempre Deus. E simplesmente Deus coloca ele como governador daquilo que era a coisa mais impossível do mundo, porque ele era prisioneiro escravo. Simples assim.
por fidelidade. Terceiro capítulo vem os amigos que também eram tementes a Deus, porque quando Daniel falou, eu vou orar, ele colocou os amigos junto, vamos orar, vem cá, vamos orar. E, de novo, outra armadilha. Simplesmente, quem não se prostrar diante da estátua do rei será morto. Os três estavam ali, na hora errada, no momento errado, tudo errado? Não, na hora certa, porque Deus honrou eles. Simplesmente não se prostraram, só nos prostramos diante de Deus. Vamos permanecer firmes. Deus livra eles da fornalha. Simplesmente os três jogados na fornalha. Quem jogou eles morre na hora. E eles ali, a hora que olham pela janelinha, o que acontece? Os três e mais um andando, possivelmente chutando as brasas aqui, ó, vendo tudo. Mas esse quarto, simplesmente, próprio Deus mandando a provisão e livrando pela fidelidade. No quarto capítulo, simplesmente o rei que fez tudo isso reconhece o Senhor. Esse é o Deus dos deuses. Simplesmente isso. E Daniel firme e forte. Parece que é tudo muito rápido. Você estudando um pouco a cronologia, aqui se passaram anos e anos. Um novo rei vem, simplesmente profana o templo que já tinha sido roubado, profana as coisas do Senhor. O Senhor fica muito bravo. Simplesmente o rei vê uma mão escrevendo. Quem revela isso? Ninguém de novo. Manda chamar aquele. Daniel. Daniel novamente em revelação. E Deus com ele. Deus com ele. E aí chega o capítulo 6. E Deus com ele que simplesmente passou rei para rei. E Daniel sendo honrado. Ou seja, Daniel não foi honrado por uma pessoa. Daniel estava sendo honrado por Deus. E muitas vezes nós estamos esperando ser honrado por pessoas. Vai acontecer algo no meu trabalho porque meu chefe. Vai acontecer algo porque fulano. Deus pode usar as pessoas, mas quem faz é Ele. Aleluia. E uma coisa que Deus não faz é dividir a glória dele. Deus não vai dividir a glória dele. Simplesmente por ciúmes. Ciúmes. Coloca para mim, Isha, Daniel 6. Simplesmente por ciúmes começa os sábios, e nós vamos falar de sabedoria. Os sábios fazem o rei ali sancionar uma lei durante um tempo que ninguém se prostra diante de ninguém, se não for o rei, porque eles sabiam que tinha um tal de Daniel, que tinha na casa dele uma janelinha voltada para Jerusalém, a terra dele, a terra santa, da qual ele tinha saudade. E ele se prostrava diante de Deus, olhando para lá, pelo menos 3 vezes ao dia. Dário, o rei, achou bem colocar sobre o seu reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino. E sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era o primeiro. Olha só, Daniel tinha uma posição de governante de destaque, de presidente ali. Espera aí, ele não é do povo, ele era um escravo, ele está aqui como presidente, ele é o principal, como assim? Daniel era o primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes contas e o rei não tivesse nenhum dano. Então Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente.
E o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Ainda mais, porque nele havia um espírito excelente. Quem estava vendo isso não era nenhum crente, irmão. Era o rei. Então era quem não cria, não era Daniel levando uma palavra. Via-se nele algo diferente. Daniel era diferente. Via-se nele o próprio Deus. Irmãos, versículos vão simplesmente os sábios falam: temos que derrubar. Como? Rei, puxa, vamos colocar um decreto, né? Que ninguém se prostre. Que ninguém se prostre durante um tempo, 30 dias. E simplesmente Daniel ouvindo isso, o que Daniel faz? Se prostra e vai orar. Só que tinha a janelinha. Já tinha uns 2, 3 na janelinha olhando assim, olha, vamos pegar. Pegamos. Só que o rei gostava demais de Daniel. E simplesmente não podia deixar aquilo acontecer. Puxa, vamos jogar na cova dos leões, Daniel. Quem eu confio, quem está me ajudando? E os sábios vieram e falaram, olha, pelas leis aqui, depois que você decretou algo como rei, nada pode ser mudado. Ou seja, ou cumpre a tua palavra, ou cumpre a tua palavra. O rei, com pesar, joga Daniel na cova. Irmãos, o que é sábio? O sábio é aquele que tem conhecimento, que tem conhecimento sobre algo ou muitas coisas, que levam uma palavra. Só que existe o sábio para esse mundo. E o sábio para esse mundo, ele é carregado do quê? Das coisas desse mundo, dos sentimentos, dos frutos desse mundo. Vaidade, soberba, ciúmes. Eu sou sábio para quem? Sou sábio para mim. Isso é a sabedoria desse mundo. Só que muito que nós temos visto, a pastora falou até de YouTube e tudo mais, hoje a informação e a desinformação, ela vai muito rápido, ela vai a qualquer lugar, ela está nos celulares, ela está agora em qualquer lugar. Informação e desinformação, principalmente desinformação. E quantos sábios têm subido em cima de um púlpito, levado uma palavra que muitas vezes é para ele, para ganho próprio, para algo que não seja salvação, que não seja Cristo, com aquela palavra fácil, bonita. Vem, você vai ser rico. Vem, você não vai ter o teu dia mal. Vem. Irmãos, a sabedoria real, ela é de Deus. Ela vem de Deus. E ela vem junto com os frutos do Espírito. A sabedoria tem que estar junto com frutos do Espírito. Irmãos, não tem como ser de Deus qualquer comentário que venha jogar um irmão, uma irmã para baixo. Não tem como ser de Deus qualquer comentário, qualquer coisa que venha julgar, se o julgamento é só do nosso Senhor. Quantas vezes nós vemos irmãos gastando mais tempo em falar da vida do outro porque o irmãozinho fez tal coisa, porque o irmão que saiu fez tal coisa, e não sai uma palavra de bênção sobre aquela vida? Não sai uma palavra de bênção daquela assim, de coração, que Deus esteja com ele, onde ele estiver. E mostre a ele o caminho, porque ele é bênção. Não, vem o julgamento. Essa é a sabedoria dos homens. Eu sou sábio para mim. Eu conheço ao Senhor, porque eu estou no culto de domingo, eu sou melhor do que qualquer pessoa. Mas eu vim no culto. E aí o primeiro julgamento, mas o irmãozinho nem no culto vem. Vestiu as sandálias dele. Está vivendo o que ele viveu. Levantou a mão, intercedeu, falou, Deus, seja com ele. Não sei o que ele passa, mas tire ele dessa cova se ele está lá com os leões. Quebra tudo que tem que quebrar. Essa é a sabedoria do mundo. Essa é a sabedoria que cada vez mais
tem sido incentivado a buscar. Só que uma sabedoria que vem buscar na palavra, na Bíblia, vem buscar a concordância. Pastor, a Terra é plana. E muitos pegam a Bíblia para justificar que a Terra é plana. Ah, mas que existe reencarnação. Muitos justificam aqui. Que existe isso, que existe aquilo. Agora virou moda da briga dos pastores na internet, que dízimo não é de Deus, que dízimo é de Deus, que dízimo é da lei, que dízimo não é... que Jesus veio quebrar... Pega-se tudo e não se entende nada. Pega-se uma parte e não se entende nada. E Deus foi tão fenomenal que Ele deixou a palavra que para você conhecer a história de Jesus, os porquês, você tem que vir em livros antes, como o de Daniel. Para você entender o que João está falando em Apocalipse, você tem que entender o que Daniel falou há quanto tempo antes. Justamente para que essa sabedoria do mundo seja nada. Deus vem realmente, criou da forma para confundir esse tipo de coisa. Só que hoje se abre o celular, a internet, quantos não vêm? Quantos não vêm? Essa semana eu vi cada coisa muito legal. Muito boa. Muito. Só que eu vi, assim, coisas que eu olhava e falava, eu não acredito. Eu não acredito. Eu e a Lê tivemos a oportunidade de ir dar um culto. A Lê olhava para minha cara. Eu falei, não fala nada. Deixa eu com a Esther aqui. A Esther estava com fome, eu fui lá pro fundo e tudo. Aí ela olhava de novo, tipo, comenta comigo, vai. Eu falei, não fala nada. Deus é bom. E só te falo uma coisa, Deus tem misericórdia da nossa vida e Deus é bom com a gente, Lê. Porque, não rasgando ou puxando o saco, mas eu nunca vi nesse púlpito subir alguém para levar uma palavra que só é prosperidade, é isso que importa. Não. Eu sempre vi aqui, através dos pastores, dos profetas, Deus trazendo exortação. Vem para o caminho, vem, foge do pecado, irmão. Não existe pecadinho, pecadão, foge disso, irmão. É isso que te tira de perto de Deus. E não aquilo assim, não, veja bem, irmãos. Deus é misericordioso. E a sabedoria daqueles homens ali levaram simplesmente o profeta, o filho de Deus, o escolhido. Assim como nós, ele era filho do próprio Deus ali, escolhido, herdeiro, vai ser jogado na cova dos leões. O rei não pôde fazer nada. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos e parece uma cova de leões? Quantas vezes, para nós, uma situação parece se tornar gigante? Quantas vezes um problema se torna gigante que a gente vai olhando para ele assim, ó. Só que tenta virar e tenta olhar e perceber o tamanho do teu Deus. Se o tamanho do seu Deus for menor do que o teu problema, irmãos, não é o mesmo Deus que eu conheço. Não é o mesmo. Quantas vezes eu, sem força nenhuma, assim como eu estava sexta-feira, eu falava assim para Deus, Deus, eu não consigo nem te pedir as coisas. Só peço assim, seja feita a tua vontade. Porque se eu pedir a minha vontade, eu vou pedir errado. Eu vou pedir daquilo que não é do Senhor. Então só faça a tua vontade. E se eu estou passando por isso, o Senhor vai sustentar. Porque senão eu posso fechar essa Bíblia, eu posso rasgar todas as promessas. Irmãos, assim como eu já falei aqui, eu pego para mim as promessas. Ah, aquilo é meu, é promessa, é minha, eu tenho que viver aquilo é para mim. Eu sou escolhido do Senhor. Você é escolhido de Deus? Então, 1 Tessalonicenses diz isso, 1:4.
Eu sou chamado de Deus. Você é chamado de Deus? Tá, mas isso onde está? Foi o pastor Luiz que falou. Não. Está em 2 Timóteo. É isso, nós somos chamados de Deus. Nós somos chamados por Deus para fazer algo. Mas o meu passado eu brigo, eu faço, mas eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Na sexta-feira, o velho Mário, já convertido, tá? Quebraria tudo. Pegaria ali um vocabulário bem ruim. Rasgaria um vocabulário bem ruim. Mas eu sou nova criatura. E ao mesmo tempo eu sou templo do Espírito. Então se tem algo que é fruto do Espírito e eu sou templo do Espírito, eu preciso me lembrar disso. Eu não preciso lembrar o Senhor, eu preciso me lembrar. Pai, aqui dentro tem mansidão, não tem? Mário, tem mansidão aí dentro. Acha a mansidão. Está em algum lugar. Abre as gavetas aí, está em algum lugar. Mansidão, vamos lá. Sabedoria também tem. Vamos lá, meu amigo. Se eu sou templo do Espírito. Mas ao mesmo tempo, em Gálatas 3,9, eu sou abençoado. Então, é Deus comigo. Em Apocalipse 12,11, eu sou vitorioso em Cristo. Então, se eu creio nesse Cristo que fez tudo por nós, que fez tudo por mim, porque quando o Senhor fala assim, papai, passa de mim esse cálice, ele não estava falando que, papai, eu não quero morrer. Ele estava falando simplesmente, passa de mim o cálice, se for possível, do teu pecado, do meu pecado, vai vir tudo sobre mim. Então passa de mim isso, porque isso vai ser pesado. Muito mais do que a morte. Ele estava levando simplesmente a nossa morte toda. Tudo aquilo que a gente fez. E simplesmente eu sou vitorioso nele. Só que ao mesmo tempo eu sou livre. João 8,32. Eu sou livre, então eu posso fazer qualquer coisa. Pode fazer qualquer coisa, irmão. Daniel poderia se prostrar. Daniel poderia ter comido ali dos manjares. Daniel era livre. Livre. Você é livre para fazer o que quiser. Você tem escolha. Deus é tão grande que Ele te deu a escolha. Irmão, espero que todos tenham escolhido estar aqui hoje. Nós escolhemos. Então vamos escolher o quê? Aquilo que nos dá vida. Nós temos essa liberdade. Agora, a liberdade é completamente diferente daqueles que estão presos no mundo e no pecado. Eles não têm ali a liberdade. Eles estão presos, têm amarras, têm correntes no coração, correntes na mente, que não deixam conhecer o verdadeiro amor que é Cristo. Ao mesmo tempo, eu sou curado pelas feridas de Jesus. Eu sou curado. Em Romanos 8,17, eu sou herdeiro. Puxa, herdeiro. Então, eu posso simplesmente falar e chamar de papai? Posso. Papai. Simplesmente é isso na minha vida. E era isso que Daniel, muito tempo antes até dessas promessas estarem escritas, ele já sabia. Ele cria, porque ele caminhava com o Senhor. Tudo que Daniel fazia, ele fazia com o Senhor. Tudo que nós estamos fazendo com o Senhor, nós estamos fazendo na nossa sabedoria, na nossa limitação, naquilo que nós cursamos, naquilo que nós treinamos. O que nós estamos fazendo na nossa vida? Esses sábios acharam que tinham ganhado. Ganhamos, matamos Daniel, tiramos Daniel, agora é tudo nosso. Simplesmente, o rei, quando chega, rei muito sentido,
simplesmente chega ali de manhã, fala: Daniel, eu acho que o rei não cria. Daniel, oi rei, que viva para sempre. Fique tranquilo. O Senhor só enviou um anjo aqui, segurou os leões e tudo. Eu imagino Daniel, os leões, o anjo, tudo trocando uma ideia. Amém. Daniel é um dos que eu quero sentar naquele jardim que Jesus foi preparar. Daniel é um dos que eu quero sentar e falar assim: Daniel, me fala, Daniel. E eu sei que ele ia falar: olha, tinha uns dentes grandes aquele leão. Era leão bom, leão de tratado. Mas o tamanho e a força daquele anjo, aquilo era lindo demais. Aleluia. Eu vou sentar com Daniel. Vou conversar. Daniel é um dos que está na lista. Porque eu fiz a minha lista para o Senhor. Eu falei: Senhor, não quero menosprezar ninguém, mas tem a minha listinha aqui das pessoas que eu preciso conversar. No paraíso eu preciso trocar uma ideia. Eu preciso trocar uma ideia com Jonas, eu preciso trocar uma ideia com Daniel. Davi, eu quero ouvir Davi tocar. Davi, toca. Deixa eu ver o que é isso, o que esse dom toca. Só que a sabedoria que estava sobre Daniel, ela é uma sabedoria do Senhor, que ela tinha sabedoria junto com todo o fruto do Espírito. Daniel em nenhum momento se levantou. Daniel em nenhum momento pediu algo de vingança. Daniel não pediu nada de mal. Daniel simplesmente serviu a Deus. E quantas vezes nós, na nossa sabedoria de estarmos no domingo na casa do Senhor, nós lemos a Bíblia, nós fazemos a oração das 6, da meio-dia, não importa. Olha só, isso me dá autoridade da gente pegar, julgar alguém, falar alguém ou nos colocar sobre os outros. Essa é a sabedoria dos homens. O Senhor fala que no reino dele, os menores, ele fala dos menores. E os menores não é em estatura, os menores, irmãos, é em posicionamento aqui, coração. Diga ao Senhor: a sabedoria na minha vida tem que ser a de Deus. É isso na nossa vida. Porque a sabedoria de Deus na nossa vida vai fazer com que Daniel, ele viu o decreto de morte muitas vezes sobre a vida dele. E o que ele fazia? Já volto. Vou falar com o Senhor. Nós estamos tomando decisões na nossa vida todos os dias. O quanto isso está na mão de Deus. Irmãos, tenho alguns cultos que simplesmente eu estava ali no fundo com a minha pequenininha, feliz, mas muito feliz. Simplesmente, pastor Luiz começa a descer daqui, eu já começo a falar com Deus: Deus, me erra aqui. Tem um monte de irmão ali, fala com os irmãos, olha só, tem bênção, o senhor vai trazer bênção para todo mundo, mas eu já começo a olhar para o nada, eu já não faço mais contato visual. Porque o pastor Luiz foi um dos. Pastor Luiz, pastor Alfredo também. Desceu do púlpito, colocou o dedo na minha cara e profetizou muitas coisas. Uma delas é que aconteceria um milagre. E a Esther. A Esther é um milagre. Um milagre da qual a Lê não poderia ter tido a Esther. Teria que ser inseminação artificial. Se fosse o caso. E de repente Deus fala para mim: chegou a hora. Eu falei: chegou a hora? Legal, chegou a hora. E eu viro para a médica e falo: não, vamos fazer a inseminação daqui a alguns meses. A Letícia olha para minha cara e fala: nem combinamos. Eu falei: alguns meses. Ela: o que foi? Eu falei: não, a gente pode viajar, vamos curtir a vida. E ela já estava grávida, e Deus tinha falado para mim. E Deus usou os profetas, ou o pastor Alfredo, o pastor Luiz, desceram do púlpito e foram na minha cara falar. E Deus de novo desce, e eu estava travando não uma briga, uma boa argumentação com o Senhor, do qual eu falava: Senhor,
estou muito feliz, realizado, o Senhor fez um milagre. Olha que tamanho de milagre lindo aqui, está tudo em ordem, só esse milagre, tá? Um filho tá bom, tá? Porque olha, eu já estou com dor nas costas, já está tudo agora, você imagina mais um. E simplesmente o pastor Luiz desce e fala, Deus está enviando mais um. Aí eu paro, porque eu lembro as palavras, irmãos, das promessas, eu lembro. E eu escrevo elas. Porque se a minha mente falhar, eu tenho a promessa foi lançada, minha mente pode falhar, a promessa foi lançada, essa semente foi lançada, não abro mão dela. E simplesmente o Senhor falou, porque eu confio em você, mas você confia em mim? Eu falei, Então a sabedoria do Senhor, ela vem junto com os frutos do Espírito. Glória a Deus. Em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. Qualquer coisa que a tua sabedoria está te levando, que não tenha isso impregnado, essa sabedoria é sua, não é de Deus, não. Tanto que, de Gálatas 5:14, um pouquinho antes, toda a lei se resume num só mandamento. Ame seu próximo como a si mesmo. Irmão, se você amar o teu próximo, mal algum você fará. Você terá paciência. Você terá bondade. Você terá fidelidade. Você será manso. Domínio próprio. Domínio próprio. Como é legal algumas coisas voarem na parede. Irmão, jogar alguma coisa na parede faz tão bem. Domínio próprio. E simplesmente, Daniel, ele não abriu mão daquilo que seria na vida dele. Se Daniel tivesse, voltando lá no início, se Daniel tivesse feito o mais fácil, se Daniel não tivesse permanecido na fé, Daniel não teria vivido a oportunidade de falar do Messias, de Deus usar ele para falar do que ele faria conosco, da salvação. Daniel teria simplesmente aberto mão disso, de falar de quem é Jesus e como ele viria, de falar sobre o futuro do que o Senhor está fazendo hoje nas nossas vidas e ainda fará. Foi isso que Deus entregou a Daniel. Só que Daniel teve a oportunidade de, puxa, mas eu já estou cativo. Eu vou estar aqui morninho, quietinho, porque se eu adorar o Senhor morninho, eu não causo problema com o irmãozinho. Eu vou estar ali tranquilinho. Ninguém vai vir contra mim. Daniel simplesmente fez o que ele tinha no coração, que era Deus. Irmãos, quantas vezes nós estamos no meio da luta e nós desistimos dela? Nos damos como vencido. Quantas vezes nós estamos ali lutando por alguém da nossa família que precisa de uma cura, que precisa de uma salvação, e nós desistimos? Mas o Senhor não fez, nós não deixamos aquilo acontecer. Daniel não abriu mão daquilo que Deus tinha dado de presente para ele. E ele pagou o preço. Então Daniel foi levando cada vez mais com o Senhor, não importa o que é, como que está a nossa casa, o que você precisa, como você tem entregue na mão do Senhor e te dá certeza. Você acha que Daniel foi para a cova dos leões falando, Deus me abandonou de novo? O quanto nós nos prostramos diante de Deus, Deus nos abandonou. Isso é o que mais é forte para mim no livro de Daniel e na vida de Daniel. Porque Daniel não desistiu, ele tinha uma certeza. Ele tinha a certeza. E Daniel tinha a certeza sem ver. Ele não foi um dos que viram Jesus fazendo milagre. Porque os apóstolos viram Jesus fazendo os milagres. Pega os peixinhos aqui, come do milagre, ó.
Pega os pãezinhos multiplicados, come do milagre. Eu estou vendo. Daniel, ele viveu o milagre muitas vezes. E a hora que o Senhor falou comigo no carro, olha para trás, veja o milagre. Se você tivesse desistido, esse milagre não teria acontecido. Todo dia, Deus me lembra que a Esther é um milagre. Aleluia. Todo dia. Todo dia. Irmãos, está fácil? Não está fácil não. Ela tem uma energia que, olha, ela consegue cansar os pais, os avós, todo mundo junto assim, e ela toda. Falam que o segundo filho é mais. Aí por isso que eu falei, Senhor, tenho medo. Inverte então. Irmãos, a sabedoria, ela tem que estar conosco nessas horas, hora que eu tenho a luta. E muitas vezes a gente deixa de olhar e ver a parte boa do que o Senhor fez. Daniel já tinha visto milagre em cima de milagre. Daniel já tinha tido a revelação em cima de revelação. Daniel estava com o Senhor. Tanto que, no primeiro decreto de morte, quem não falar o sonho, Daniel simplesmente vai orar e depois dormir. Tá. Dependendo, amanhã eu vou morrer. E eu vou orar aqui e dormiu. Ele já tinha certeza. Deus já tinha falado. Irmãos, é isso que nós temos que buscar no Senhor. Cada um tem a sua luta, cada um tem aquilo que busca. Tem os problemas que precisam ser quebrados, destruídos. Mas como isso está diante do Senhor? Eu pego e me olho assim, estou longe de alguns frutos do Espírito aqui, eu faço por força. Irmãos, é força. É força. Domínio próprio é uma delas. Paciência também é uma delas. Mansidão, ai, que diga minha esposa. Mas todo dia tentar, por força. Daniel simplesmente não desistiu da promessa. Daniel simplesmente não desistiu daquilo que tinha sobre a vida dele. Daniel não desistiu do que Deus iria fazer através da vida dele. Ele é referido como um destinatário da revelação de Deus. Aí, simplesmente, em Mateus 24:15, o próprio Jesus, assim como vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel. Se Daniel tivesse desistido, Deus teria colocado outro. A obra de Deus sempre vai ser feita. A obra de Deus sempre vai ser feita. Não importa. Se você está para trazer a palavra e não vai trazer a palavra, outro vai trazer a palavra e Deus vai usar. Se você não está para abençoar a vida de uma pessoa, não abençoar, Deus vai usar outra pessoa e vai abençoar. Só que quanto nós temos aberto mão de ser esse instrumento, Daniel não abriu mão de ser instrumento. Irmãos, fala assim, eu não abro mão, de ser o instrumento, da salvação, da minha família. Eu não abro mão de ser o instrumento, de abençoar a minha família. Amém? Isso é pequeno? Isso é pequeno? Nós não estamos falando nem do mundo todo. Estamos falando da nossa casa, da nossa família. Nós podemos ser o instrumento. Nós somos escolhidos, não somos? Você é escolhido? Aleluia. Você crê que Jesus é o único Salvador? Glória. Você é herdeiro? Você tem todas essas promessas? Tanto que, depois que o rei
tira Daniel da cova, ele simplesmente faz outro decreto. E tem uma tradução que eu gosto muito, que ela fala: todos os homens tremam e temam o Senhor de Daniel, que é Deus dos deuses. Todos os homens tremam. Tremam, não é nem temam, se tremam diante do Deus dos deuses. O nosso Senhor é rei sobre todo outro Deus. Seja tudo aquilo que o mundo coloca como Deus. Poder é Deus desse mundo. O dinheiro é Deus desse mundo. Tudo é colocado como Deus desse mundo. O nosso Deus é Deus sobre todos os deuses. E nos dá a oportunidade de simplesmente estarmos diante dele adorando. Isso é o que tem o privilégio para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. Só que nós estamos muitas vezes como diante do Senhor? Cadê a adoração? Em tudo aquilo que foi profetizado, ou melhor, tudo aquilo que foi decretado sobre a vida de Daniel de morte, simplesmente ele fez uma coisa só: foi adorar ao Senhor. Simplesmente isso. Nós somos filhos, herdeiros, temos todas as promessas, mas muitas vezes nós nos comportamos como o quê? Como os coitados. Deus te vê como coitado? Deus te vê como filho, como herdeiro, como nova criatura, como vencedor, como vitorioso? Como que você é coitado? Quem te vê como um coitado e quer te colocar como coitado é o diabo. E quando você deixa isso acontecer, você está dando ouvido a um deusinho com D menor, colocado por esse mundo. E não a Deus, que é Deus sobre todos os deuses. Que todos tremam diante desse Deus. Amém? Sobre as nossas casas, esteja a tua bênção, Senhor. É isso que nós temos que declarar. Eu não consigo ir dormir se eu não pegar e falar: filha, que Deus te abençoe. Eu tive esse privilégio dos meus pais até hoje. Até hoje, nem se for por mensagem, meus pais falam sobre a minha vida, sobre a vida da Lê e hoje da Esther. Que Deus te abençoe. Aí eu olho e falo: Deus, isso é privilégio. E hoje eu tenho como fazer isso. Eu tenho como fazer isso realmente para os meus filhos, para quem está comigo. Eu tenho como abençoar. Mas eu posso desistir. Eu posso pegar em João 8,32, que fala que eu sou livre para o mundo. Mas não é essa a liberdade. Sobre nós está a promessa. Sobre nós está a sabedoria do Senhor. Amém? Amém? Se coloca de pé, irmãos. Adore ao Senhor. Quer tocar? Adore ao Senhor. Pede ao Senhor sabedoria. Pede ao Senhor a sabedoria daquilo que precisa vir sobre você, sobre a porção que precisa vir sobre você. Seja o conhecimento. Peça ao Senhor. Se é a cura que tem que vir sobre você, é a cura. Então que o Senhor venha com cura. Qual é a bênção? Qual é a sabedoria? Qual é, hoje, o fruto do Espírito, que esse Espírito Santo, que nos ajuda, que é nosso ajudador, que está conosco em tudo, que Ele precisa te ajudar. É isso que nós temos que pedir ao Senhor. Todo o restante, Ele vai nos dar. Ele vai fazer melhor do que nós fôssemos pedir. Declare sobre a tua casa, sobre a tua vida,
a tua bênção. Declare sobre a tua vida a sabedoria. Declare sobre você sabedoria vinda do alto. Que a gente possa conhecer esse Deus, que é Deus sobre qualquer outro Deus, ou sobre qualquer outra coisa. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é santo e simplesmente fez tudo por nós. Cristo, o que o Senhor fez, o que você fez na cruz por nós, é maior que qualquer coisa. Se hoje estamos aqui respirando, foi pelo que o Senhor fez. Papai, declaro sobre cada um, sobre as nossas casas, a tua paz, a tua mansidão, teu fruto do Espírito. Papai, declaramos sobre as nossas casas a tua sabedoria, o teu conhecimento, que a gente possa ter conhecimento em ti. Papai, a cura, a conversão dele sobre a nossa vida. Nossa família se prova diante do Senhor, pois a promessa é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós não abrimos mão da promessa, pois ela foi como semente lançada sobre a nossa vida e meditamos ela sobre nós. Para isso, pula para diante de nosso coração. Louve ao Senhor. Olha o privilégio que nós temos nessa manhã. Esse é o privilégio. Louvar ao Senhor. Poder louvar ao Senhor. Pai, se o Senhor está conosco, temos filho. É o Senhor que nos sustenta no dia mal. É o Senhor que nos dá respirar toda manhã. Louve ao Senhor. Levante suas mãos para a tua casa. Declare a bênção sobre a tua lar. Declare a bênção sobre a tua família. Você tem esse privilégio. Você pode conferir sobre a tua família, sobre você. Declare sobre você a vitória, declare sobre você a sabedoria, declare sobre você o amor do Senhor. Esse é o nosso Cristo. Ele morreu na cruz para nós, pela vida. Declare sobre a tua casa. Eu quero voltar, minha pele, fazer a vontade desse Espírito, a minha vida, precisa da eu quero nascer teu Espírito. Eu quero nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Não importa a luta e a dificuldade que você esteja travando e a dor que isso tem produzido em você. Importa que o Senhor está presente na sua vida. Ele tem te sustentado e tem te fortalecido. E independente do que está acontecendo, Deus, Ele te usa em prol daqueles que não o conhecem. Deus, Ele quer usar você, a despeito de toda e qualquer situação. Não importa, Deus, eu não estou em condições. Não somos nós que estamos em condições. É o Deus que está em nós que nos capacita. Amém? Então que você seja forte e corajoso para cumprir aquilo que Deus determinou através da sua vida,
a despeito de toda e qualquer circunstância. Amém? Que você tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de revelações do Senhor, uma semana onde o Senhor te direcione e te oriente, e aonde, meu amado, você possa estar sendo levado ao centro da vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que a boa mão do Senhor esteja sobre você e sobre a sua casa. Que a graça do Senhor, a consolação do Espírito Santo se manifeste na sua vida. E que o Senhor, durante essa semana, você tenha experiências sobrenaturais com Deus, em nome de Jesus. Vai na paz e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém? Boa semana, em nome de Jesus. Aleluia!